para gravar. Tem algum slide? Na verdade, eu vou, conforme aquelas aulas práticas, né? Sim. Se você assistir o vídeo ali, o vídeo número 1, né, ele começa por sistema locomotor. Acho que não colocaram ali a videoaula do sistema tegumentar. Então, as atividades que tem ali para a gente fazer, das lâminas, que provavelmente você está fazendo também nas outras matérias, a gente vai começar a fazer a partir da atividade 2, que começa ali do sistema ósseo, tá? Dessas aulas práticas. E eu vou apresentar para vocês, não sei se já foram apresentados, há um sisteminha que tem lá no Biblioteca Virtual. Alguém já mostrou para vocês? O acesso à biblioteca. Isso? A Biblioteca Virtual. Virtual, aham. Já foram na parte lá do livro de anatomia em 3D? Não, eu nunca vi, professor. Tá, então deixa Nunca eu vi. botar aqui para compartilhar contigo. Deixa eu só achar ela aqui. Eu já compartilho contigo. Apareceu a tela? Sim, apareceu. Uhum. Então, aí aqui você vai fazer o seu login, né? No caso, você vai fazer aqui no login acadêmico, né? Vou fazer aqui no login do colaborador. Aí você faz o seu login. Professor, e daí a gente vai ter um tempo ainda ou é durante essa semana até a prova? Como assim? De fazer essas aulas práticas, de assistir todos aqueles vídeos, porque a gente não tem só essa matéria, a gente tem outras também, né? Sim, sim. Não, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Porque uma outra professora também, eu acho que ela vai estender mais 2 semanas, sabe? Aham. Vamos dar um tempo, sim. Aí aqui, ó, você fez o seu login, aqui embaixo tem a parte dos parceiros, né? Aí você vai nesse Waters Kluwer, que é o parceiro Ovid. Aí clica aqui nele e vai abrir outra telinha. Abriu aqui, você vai aqui nesse Atlas de Anatomia Humana aqui. Clica nele, vai abrir outra telinha. Aí abriu essa telinha e você vem nessa daqui. Atlas de Anatomia Humana. E aqui no Layout. Deixa eu interromper aqui. E abrir uma outra tela, daí eu tenho que passar para outra tela ainda. Aqui para mim tá um rosto humano, assim, mostrando.
Tá aparecendo aí a telinha com um monte de figurinha? Sim, aham. Tá. Então, daí aqui a gente tem vários sisteminhas, né? A gente pode ter Certo. sistema ósseo, sistema circulatório, sistema nervoso. Então, tem vários sisteminhas aí para a gente estudar, né? Aí, por exemplo, se eu quero lá estudar o sistema tegumentar, por exemplo, aí temos algumas figurinhas aqui que a gente pode ver, né? Vou pegar essa daqui. Olha que legal, que a gente consegue ver a imagem em 3D. Que legal. Na camadinha ali da pele. Tem mais, assim, a gente pode clicar na estrutura, ó, ele vai falar o que que é, por causa que é glândula sudorípara, né? Você tem o canalzinho dela, e dali até a pele, né? Volta aqui. Isso. Ó. Como que eu faço para afastar agora? Deixa eu voltar aqui. É que a gente consegue observar todas aquelas estruturas que a gente estudou lá na aula de sistema tegumentar, né? Ô, Aqui, ó, professora, a Bruna está esperando. Dá uma olhadinha aí. esperando, deixa eu... Tá. Já aceitei ali. Rodé, eu tô aqui esperando o professor me aceitar. Mas foi agora. Boa noite. Você está falando de mim? Eu tava indo. Não, ninguém tava falando de você. Ah, então tá bom. Tá gravado, né? Depois eu vou ver. Tá gravado, tá gravado. Ele tá explicando. Então, e depois você vai poder ver como chegar nesse programinha aqui que eu estou mostrando, que vai estar gravado lá também. Esse programinha aqui, a gente consegue verificar todas as estruturas, né, do sistema tegumentar, consegue identificá-los, né, como a gente estava falando aqui das glândulas sudoríparas, que vão ter uma função aí bastante importante na termorregulação do nosso corpo, né, através do suor. Quando o corpo começa a ter um aquecimento aí, ele vai agir através do suor para o resfriamento do corpo, né. Temos aqui também as glândulas sebáceas, né, que vão produzir ali o óleo, né, o sebo, né, que vai ter a função ali também de trazer essa oleosidade para a pele junto com a água, né, retirada ali pelas glândulas sudoríparas, vão ter a função de lubrificar, deixar lubrificado também a pele, né? Então tem funções bastante importantes. Essa estruturinha aqui, vocês sabem o que que é? Eu estou com o mouse ali. Eu não sei. Professor, esse professor falou, eu não me recordo dela. Tô tentando lembrar. Eu sei que eu acho que você falou na aula. Falei. Falou sim. Que é um Eu músculo. não lembro. Eu acho que até fiz o desenho, não sei. Esse aqui é o músculo eretor do pelo. Por que Isso. que ele é importante também na termorregulação, certo? Porque ele vai contrair e vai deixar o pelo ereto no momento de frio, né? Porque o que vai aquecer vai ser a contração da musculatura, que vai ter um gasto energético e vai produzir calor, né? Então, vai ajudar na termorregulação. Aí temos aqui os vasos,
vasos, né? Os vasos sanguíneos, né? Artérias e as veias, né? Vão estar nutrindo aí a pele, né? Temos também os terminais sensitivos, né? No caso aqui o de Meissner, né? Que vai estar dando ali o efeito do tato. Tem aqui o de pressão, né? Que é o de Pacini. Tem também aqui... Não, é aqui. Os terminais livres, né? Os terminais livres que são aqueles que vão gerar aí... Não é esse, é esse aqui. Vamos ver, peraí. Esses aqui, ó. Não. Até eu acertar isso, achei. Aqui. Os terminais livres, é eles que vão gerar a informação da dor, né? A informação sensitiva da dor. O mais que tem aqui de estrutura. Aí tem as camadas, né, da pele. Aqui no caso é a derme, né? Aí tem a parte de cima aqui que é a epiderme e a parte de baixo aqui que é a tela subcutânea, né? Ou a hipoderme. Aí aqui a primeira camadinha, a camada mais profunda da pele, né? Que é a camada basal, que é bastante importante, que como ela vai receber os nutrientes, né? Ali da pele, da parte da papila dérmica, né? Que é essa parte mais elevada aqui da derme, é onde vão estar também os vasinhos sanguíneos que vão nutrir essa região basal aqui da epiderme, exatamente para que ela possa fazer aquelas divisões mitóticas, né, para a renovação da pele, né? Então, bastante importante aí também, né? E aqui temos uma estruturinha aqui nessa camada basal, que tem ali os seus dendritos, né? Que é uma célula chamada melanócito, que vai sintetizar e formar a melanina, que vai ter uma função importante protetora, né, contra os raios ultravioleta e também gerar aí a pigmentação da nossa pele. Aí depois ali temos a camada espinhosa, né? Tem a granulosa e a camada córnea, que é aquela que é constituída de células mortas, que tem função ali de proteção, né? Porque ali na nossa pele vão ter bactérias, né? Que vão estar se alimentando dessa camada córnea, por isso que elas não vão entrar aqui nesse nosso sisteminha, né? Acho que, resumidamente, são essas aí as estruturas da pele. Alguma dúvida? Não, professor, tudo certo, né? Só que a gente já viu. Uhum. Aproveitando aqui que a gente já está nesse programinha, eu vou mostrar aqui para vocês também, que esse programinha é um local que vocês podem estudar tudo, né? Onde a gente questão anatômica, sistema circulatório, né? Vocês provavelmente devem estar aí tendo sistema nervoso, sistema cardiorrespiratório também, né? Aqui do nosso sistema locomotor, por exemplo, o esqueleto, a gente consegue também ver, ó, toda a estrutura óssea. Professor, isso aí é um programa? Isso é um programinha que vai estar lá na sua biblioteca virtual. Eu já mostrei aqui, vai estar gravado no vídeo,
Então, depois você pode acessar o vídeo e vai mostrar ali o passo a passo de como você chega nesse programa. Ah, tá. Eu vou olhar depois. Você dá uma olhadinha que vai Sim. estar. Por exemplo, aqui, ó, você consegue ver toda a estrutura óssea. E como a gente fez lá no sistema tegumentar, a gente clicando nas estruturas, por exemplo, aqui, ó, no osso frontal. Vou lá, ele diz, osso frontal, né? Giro aqui. Vou ver a escápula. Tá lá, ó, escápula. Então, ele vai dizendo o nomezinho de cada estruturinha óssea. Né? Que legal. Ainda pode melhorar, olha só que situação interessante. Por exemplo, vou estudar a escápula, né? Quero estudar especificamente a escápula. Eu posso clicar nessa abinha aqui, ó, de detalhes, ele vai fazer isso aqui, ó. Somente a escápula. Ó, e a gente consegue observar todos os detalhes da escápula. Fica como se fosse uma aula prática mesmo. Ó. Você consegue, como se você estivesse com a peça anatômica na sua mão, assim, ó, olhando em todos os detalhes, em cada ângulo, como é que é a estrutura da escápula. E da mesma forma, a gente pode ir lá clicar nela e saber que estrutura que é essa. Essa aqui é a espinha da escápula, aqui é a região da fossa do supraespinhoso, fossa aqui do infraespinhoso aqui embaixo, ângulo superior, ângulo inferior, borda medial, borda lateral. Mais aqui. Aqui temos o acrômio. Aqui o processo coracoide. E aqui a glenoide da escápula, que é bastante importante, que é nessa estrutura aqui, a glenoide da escápula, que vai se articular a cabeça do húmero, né? A articulação ali do ombro propriamente dita. Aí você consegue estudar cada estruturinha aqui da escápula. Que show, né? Bem legal. Sim, E bem ainda, interessante. E se você quiser ainda estudar ainda mais a fundo, aí, ó, Débora, para tua filha estudar anatomia. Sim, então. Amei. Amei mesmo. Aqui, ó. Clica nessa abinha aqui dos músculos aqui, ó. Aí tem esse monte de pontinho. Aí você pode clicar aqui, ó. No caso, ele vai aparecer músculo supraespinhoso. Ó, e mostra exatamente onde ele se origina e onde ele vai se inserir, que no caso seria aqui a tuberosidade maior da cabeça ali do húmero, né? Aí aqui tem o infraespinhoso. Onde é que estão os outros? Ah, tem aqui ainda mais um, que é o redondo menor. E tem aqui o subescapular. Por que eu já cliquei exatamente nesses aqui? Porque esses músculos eles têm uma função importante na articulação do ombro. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse grupo muscular aqui é chamado de manguito rotador. Já ouviram falar? Eu não, nunca ouvi falar. Eu ouvi pela minha filha, né? Que ela estava estudando sobre a escápula, ela estava mostrando assim no irmão dela como é que era e tal. Qual era o tamanho dela e mostrando ali onde ficava, né? Onde ela vai, né? Na realidade. É interessante. Sobre a escápula, onde ela falou esse nome daí. Aham. Aí você já vê como é, ó, tem músculos aí bastante importantes. Agora imaginem aqui, ó. Deixa eu conseguir virar essa figura aqui, porque a minha internet não tá lá aquelas coisas hoje. Então, para conseguir virar. Na outra aula que eu dei nesse programa aqui foi bem rapidinho, me movia certinho. Hoje já tá um pouquinho lento. Ó, aqui é a articulação, local da articulação
da cabeça do húmero. Ele saiu sozinho, nem mexi. É que eu fazendo a transmissão aqui ao vivo, ainda mexendo nesse programa, também ele acaba ficando mais lento mesmo, também, né? Percebe que a sua internet, ela tá, às vezes dá aquele momento de falha, né? Quando você tá falando, assim, tipo, que vai fugir. Pois é, Aí pra mim aqui, ó, também, às vezes a tela fica meio preta, assim. Não sei se é a minha internet. pode ser também. Aí aqui, ó, é o local onde vai estar a cabeça do húmero, né? Cabeça do húmero aqui. Aí esses músculos vão abraçar e eles têm uma grande importância porque eles são os principais músculos estabilizadores da articulação do ombro. Por exemplo, se você tiver uma ruptura ou um estiramento dessa musculatura aqui do manguito rotador, vai deixar essa articulação mais instável e pode possibilitar, aí, por exemplo, luxações, subluxações dessa articulação do ombro. Tamanha a importância dessa musculatura, entre outras funções aí também que ela tem. E você pode ficar brincando aqui também, né? Colocando os músculos, por exemplo, músculo deltoide posterior, deltoide médio. Aqui só não vai dar para colocar o deltoide anterior, que é para fechar a musculatura do ombro, porque ele se origina na escápula, né? A escápula que vai se ligar aqui no acrômio. Então, por isso que não vai aparecer o deltoide anterior. Mas já dá para começar aí a constituir a musculatura e estudar muito bem aí a anatomia. Achei muito interessante esse programa. E isso você pode fazer, né, com qualquer estrutura. Você clica nele, né? Por exemplo, aqui. Vamos pegar o manúbrio. Manúbrio aqui do externo. Olha lá aqui, ó. Isola ele. Lá vem o ossinho. Você consegue verificar ele. É interessante. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Bem show mesmo. Beleza. Tirar daqui. Passar para vocês para mostrar como é que é essa atividade que a gente quer que vocês realizem conforme estão pedindo ali no AVA, né? Deixa eu pegar ele aqui. Professor, Diga. uma dúvida sobre essa aula prática aí. Porque a professora de química falou que tem uns vídeos também para ver, né? Sim, tem os vídeos. É exatamente esse o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês para ensinar e que ele ensina legal ali como realizar essas atividades. Ah, mas assim, aí no final, assim, vai ter, digamos, perguntas e respostas, igual a gente faz o AVA normal, assim, ou é só assistir e fazer assim? Não, é uma atividade que ali vai ter as atividades onde você vai ter que replicar uma lâmina. Você vai ter que desenhar e colocar legendas numa lâmina. Tá? Mas ela vai mostrar direitinho aqui como é que isso funciona, tá? Tá. Vou passar o vídeo aqui, vocês já vão entender. Não se preocupe se o vídeo ficar um pouco travado, ou coisa e tal, mas na gravação vai ficar legal. Qualquer coisa, se não conseguirem entender o que ela está falando agora, depois vocês podem assistir também, tá? Mas eu vou botar aqui, já deixar gravado, porque daí depois, quando vocês forem assistir essa aula, já vai ter essa partezinha ali em específico, onde vai estar ensinando, ficando mais fácil aí para vocês realizarem a atividade. Tá bom.
Então, aqui, esses vídeos aqui que tá mostrando aqui, ele vai estar nessa abinha aqui, ó, aula prática, lá do AVA de vocês. Né? Vai ter todas as unidades e no último ali vai ter aula prática. Você clica, ele vai ter aqui o primeiro vídeo. Como eu falei, esse primeiro vídeo ele vai falar sobre o sistema locomotor. Depois eu vou mostrar aonde que vai estar as atividades que vocês vão ter que realizar. Olá, aluno! Seja bem-vindo à sua primeira aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Eu sou a professora Flávia Soares Lassi, sou farmacêutica, e vamos trabalhar então com vocês essa disciplina. Bom, essa primeira aula prática tem um objetivo de observar a anatomia e a histologia do sistema esquelético. Mas o que quer dizer anatomia e histologia? Então, nessa primeira aula, você verá macroscopicamente o que são os ossos e onde eles se localizam e o estudo histológico. Então, vai observar microscopicamente qual é a formação do tecido ósseo, do tecido cartilaginoso e quais são as células que compõem este tecido. Então, vamos aí observar quais são os objetivos da nossa aula prática de hoje. Então, o objetivo da aula é conhecer os ossos do corpo humano, analisar as características morfológicas e a localização de cada osso. Então, a anatomia vai estudar a morfologia, ou seja, a forma do osso e onde está localizado cada osso. E diferenciar os ossos do esqueleto axial e do esqueleto apendicular. Nós sabemos que o esqueleto ele possui duas grandes divisões. O esqueleto axial, composto pelos ossos que formam o crânio, a face, o externo, as costelas e a coluna vertebral, e o esqueleto apendicular, que é o foco, que é a nossa aula de hoje. Então, essa aula prática, ela está dividida em dois procedimentos. Procedimento 1, que é o estudo histológico, onde utilizaremos o microscópio e, através do microscópio, poderemos ver quais são as imagens que você observará aí. E o procedimento 2, que é o estudo anatômico, é o estudo macroscópico, onde você verá as características de cada osso e a localização de cada osso. Então, vamos ao quadro para ver quais são os procedimentos. Então, no procedimento 1, você observará lâminas de traqueia, ossificação intramembranosa, ossificação endocondral e osso longo. E por que observar essas lâminas? A lâmina de traqueia, nós observaremos o tecido cartilaginoso. A ossificação intramembranosa e endocondral, veremos a formação do tecido ósseo. E o osso longo é o osso propriamente dito, é o osso formado, onde veremos então qual é a composição do tecido ósseo e quais são as células que compõem esse tecido. Bom, para esse primeiro procedimento, então você precisará do auxílio do microscópio óptico e através dele você visualizará e explorará a lâmina. Nessa lâmina, você vai observar a imagem permitida através do uso do microscópio e vai esquematizar no seu caderno, desenhando e identificando as estruturas observadas. E o procedimento 2? O procedimento 2, os ossos estarão distribuídos nas bancadas e, em seguida, em grupos, você deverá identificar aí os ossos do esqueleto apendicular. Então, o esqueleto apendicular ele é separado em membro superior e membro inferior. Quais são os ossos que compõem os membros superiores? A escápula, a clavícula, o húmero, o rádio, a una, as regiões e os ossos da mão. E quais são os ossos que compõem os membros inferiores? O quadril, o fêmur, a tíbia, a fíbula, a patela, as regiões
e ossos do pé. Então, agora nós vimos que nessa prática teremos os dois procedimentos, cada prática, então, com o seu foco. Procedimento 1, no foco histológico, e o procedimento 2, no foco macroscópico, no foco anatômico. Então, vamos ao quadro para observar a primeira prática. Então, a primeira lâmina que você vai observar é a lâmina de traqueia. Por que a lâmina de traqueia? Porque ela é formada por cartilagem e hialina. A cartilagem e a hialina, ela é muito importante para o nosso organismo. Por quê? Porque é o tipo mais frequente encontrado no corpo humano. Ela forma o primeiro esqueleto do embrião, que será substituído por tecido ósseo. Então, neste momento, nós precisamos observar o que é o tecido cartilaginoso para poder diferenciar o tecido cartilaginoso do tecido ósseo. Então, você vai observar aí o corte de traqueia. Esse corte, ele foi corado com um corante chamado hematoxilina eosina e vai, então, utilizar o microscópio óptico com os aumentos de 4, 10 e 40 vezes. Mas o que são esses aumentos de 4, 10 e 40 vezes? Eu vou mostrar para vocês como é que faz para utilizar o microscópio e o que esses aumentos nos possibilitam ver. Identificar, então, nesse primeiro momento, o pericôndrio e o condrócito. Então, no próximo vídeo, nós temos como utilizar o microscópio. Então, eu ensino para você quais são as partes do microscópio, o que você verá, como utilizar e como manusear esse microscópio. Vamos ao vídeo? Utilização do microscópio. Vou mostrar para vocês, então, quais são as partes do microscópio e como utilizamos o microscópio. Primeiro, precisamos ligar o microscópio. Aqui nós temos o botão de liga e desliga. E aqui, o ajuste da intensidade de luz. Lembrando que, quando vocês forem ligar o microscópio, essa luz precisa estar no menor ajuste de intensidade de luz. E aí, conforme vocês vão utilizando, vocês aumentam a intensidade de luz. Tá? Porque não pode utilizar o microscópio e já desligar o microscópio na maior intensidade de luz. Então, quando você utilizar o microscópio, depois que utilizou, diminui a intensidade de luz e aí você desliga. Bom, e aqui nós temos os parafusos laterais que nos ajudam a levar a mesa para frente e para trás, e para a esquerda e para a direita. Para que isso serve? Quando você posicionar a sua lâmina, você precisa centralizar o seu objeto. E então, para centralizar o objeto, você pode usar os parafusos laterais, movendo para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Bom, então depois que ligamos o microscópio, aumentamos a intensidade de luz, iremos posicionar a lâmina. Para posicionar a lâmina, nós temos aqui a base, que é a mesa ou platina, e nessa base nós temos a pinça. Para que serve essa pinça? Ela serve para ajustar a lâmina na mesa e manter essa lâmina presa. Então, primeiramente, você vai abrir a pinça, posicionar a lâmina e fechar a pinça. Bom, aqui nós temos a ocular. A ocular, ela serve para visualizar o objeto. Então, você vai colocar os seus olhos aqui e aí, então, vai conseguir observar o objeto através dessa ocular. O que possibilita observar a imagem? O microscópio, ele é um jogo de espelhos e lente. Então, você enxerga aqui uma imagem refletida, porque nós temos espelho, e conforme vai mudando as objetivas, enxerga as imagens em aumentos diferentes. Então, vamos começar pelas objetivas. Aqui nós temos o canhão, e é através do canhão, mexendo o canhão, que você troca as objetivas. A primeira objetiva que tem que estar posicionada é a objetiva vermelha, com aumento de 4 vezes. Então, você vai olhar, calcular e posicionar a objetiva vermelha. Bom, para começar a focar, nós temos 2 parafusos laterais, o macrômetro e o micrômetro.
que serve o macrômetro? Macrômetro é o parafuso maior que você utiliza para elevar a mesa ou patina. E então você, com o olho no ocular, vai elevando a mesa até enxergar o seu objeto. E nesse momento, o objeto precisa estar nítido. Então, agora, a gente mexe apenas no macrômetro e esse objeto está nítido. Do lado, nós temos um parafuso menor chamado micrômetro. E o micrômetro, ele serve para dar nitidez ao objeto. Por quê? Porque conforme você troca a objetiva, o objeto vai ficando maior. E assim a nitidez vai diminuindo. Por isso, você vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, e vai melhorando, então, a nitidez do objeto. Um detalhe importante, você só vai mexer no micrômetro quando for objetiva de 10, tá? Então, você passou para a objetiva de 10, não está nítido, mexe no micro, dá a nitidez para o objeto e passa, então, para a próxima objetiva, que é a azul de 40. O objeto aumentou o tamanho e agora ele vai ficar sem foco. Então, para mudar a nitidez, você de novo vai mexer no micrômetro. Só relembrando, a gente mexe no micrômetro em quais objetivas? Apenas na amarela, de 10, e na azul, de 40. Correto? Bom, agora que então você viu o vídeo, como é a utilização do microscópio, quais são as objetivas e como faz para manusear, agora então voltaremos ao slide para ver quais são as estruturas e o que você verá agora nessa próxima imagem. Bom, então, como nós conversamos, observar a malâmina de traqueia justamente porque ela é formada pelo tecido cartilaginoso e essa cartilagem ela é essencial para a formação e para o crescimento dos ossos longos. O tecido cartilaginoso, ele contém células, que são chamadas condrócitos, e contém também uma matriz extracelular rica em componentes orgânicos, como colágeno e elastina. Então, o pericôndrio, ele é uma matriz, ele é uma bainha de tecido conjuntivo que envolve, então, toda a cartilagem. Então, veremos aí a histologia da traqueia. Bom, nesse primeiro aumento, no aumento de 10 vezes, você não consegue observar as diferenças de estrutura. Então, repare que você tem um aumento, mas é um aumento menor, onde as estruturas não estão tão evidentes. Então, você passará para o aumento de 40. E aí, então, no aumento de 40 vezes, iremos diferenciar as estruturas. Então, nessa região, nós temos o pericôndrio chamado pericôndrio fibroso. O que é o pericôndrio fibroso? Como o próprio nome já diz, é o pericôndrio formado basicamente pelas fibras de colágeno. A seguir, nós temos a região chamada pericôndrio condrogênico. O que seria o pericôndrio condrogênico? É a região do pericôndrio formada por células. E as principais células que compõem o pericôndrio são os condrócitos. Então, reparem aqui que nós temos lacunas, e essas lacunas elas são preenchidas por células. Essas células são os condrócitos, que são responsáveis por secretar o colágeno. Então, a cartilagem ela vai sendo formada através da deposição de colágeno, e quem sintetiza esse colágeno são os condrócitos. Após, então, observar a imagem, o que você fará aí no seu caderno? Então, nesse espaço, você irá identificar e desenhar as estruturas do tecido cartilaginoso. Então, após desenhar o tecido cartilaginoso, você vai, então, identificar o pericôndrio e o condrócito. Esse momento, então, ele está disponível para que você desenhe e observe as estruturas no microscópio. E daqui a pouco já voltamos com a próxima lâmina. Bom trabalho!
você já identificou e já desenhou o tecido cartilaginoso, iremos para o próximo slide para observar, então, a nossa próxima lâmina. A próxima lâmina é a lâmina de ossificação intramembranosa. O que seria a ossificação intramembranosa? Ossificação, como o próprio nome já diz, é o período de formação do tecido ósseo. E por que ela é chamada de intramembranosa? Porque ela ocorre dentro da própria membrana de tecido conjuntivo fibroso. Então, neste processo, não há formação de cartilagem. Então, na ossificação intramembranosa, não temos tecido cartilaginoso originando o tecido ósseo. Esse processo de ossificação intramembranosa é um processo de formação dos ossos do crânio, como os ossos frontal, parietal e partes do occipital, e contribui para o aumento em espessura dos ossos longos. Então, neste momento, você irá observar a lâmina de ossificação intramembranosa, utilizando os aumentos de 4, 10 e 40 vezes. Como você já sabe focar o microscópio, já sabe utilizar o microscópio, então, o primeiro objetivo que você vai utilizar é a de 4, passando para de 10 e na de 40, onde observaremos as estruturas. Qual estrutura iremos identificar? O periósteo, a matriz óssea, o osteócito, o osteoblasto e o osteoclasto. Então, observe na imagem o que você irá identificar agora. Então, a matriz orgânica. A matriz orgânica, ela é formada basicamente por compostos orgânicos. E 95% dessa matriz é formada por colágeno. Essa matriz, reparem que ela está corada com um rosa um pouco mais clara. Ela se cora com corantes seletivos do colágeno. Circundando toda a matriz, nós temos, então, as células chamadas osteoblastos. Para que servem os osteoblastos? Os osteoblastos são as células que sintetizam a parte orgânica da matriz óssea. Então, são as células que sintetizam o colágeno. Uma vez aprisionado dentro dessa matriz óssea, eles se diferenciam em osteócitos. Então, reparem que dentro da matriz existem várias células que estão aprisionadas, chamada osteócito. O osteócito nada mais é do que um osteoblasto aprisionado dentro da matriz óssea. E aqui nós vemos uma célula chamada osteoclasto. Reparem que o osteoclasto, ao redor dele, existe um espaço vazio, uma zona clara. Essa zona clara é um local de adesão do osteoclasto, porque ali ele faz a reabsorção óssea. Então, lembrem que o osteoblasto é a célula que forma o osso, que deposita, então, o material de colágeno, e o osteoclasto é a célula que faz a reabsorção óssea, é a célula que vai destruindo o osso. Bom, e então agora você vai desenhar e identificar as estruturas. Quais são as estruturas? A matriz óssea orgânica, o osteócito, o osteoblasto e o osteoclasto. Então agora você tem mais um momento disponível para você desenhar e identificar as estruturas e na sequência voltamos com a nossa próxima lâmina. Então, pessoal, conseguiram entender como é que funciona ali a atividade? Sim, pelo que eu entendi, professora, ali primeiro ela mostra a lâmina, né? Explicando tudo certinho e tal ali, né? Como ela fez agora a última, daí depois abre ali para a gente identificar. Então, daí eu vou anotar no caderno o que eu tenho que identificar e fazer o desenho. Exatamente. É isso? Aí vocês vão vir. Sim. Deixa eu só compartilhar de novo aqui com vocês para Tá. mostrar aonde está esta atividade.
Tá, professora, essa atividade, ela tá valendo, no caso, são as horas de aulas práticas, né? Não somente isso, mas também uma porcentagem ali da nota da prova vai ser em cima da entrega dessas atividades. Ah, legal. Tá. Tá? Então, vale a pena realizar aí essas atividades. Sim, sim. A gente tem até o dia da prova, então, de fazer essas atividades? Na Não, né, verdade, Bruno? é interessante essa semana vocês já realizarem essa que eu vou passar para vocês, tá? Aí vocês vão ter até a próxima aula para realizarem essas atividades que eu vou passar. Aí depois a outra, a gente vai fazer uma outra aula. Aí vou apresentar ali quais são as atividades que vocês vão ter que fazer. Aí vocês têm que entregar aí sim antes da prova, porque daí na próxima já será a prova. Tá ok? Entendi. Sim, entendi. Tá. Aí vocês vão clicar aqui, ó, em aula prática, lá no AVA de vocês. Vou esperar que o processo é lento. Já vai aparecer. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui do AVA, né? Sim, aham. Aí, como eu falei, esse aqui primeiro vocês não vão fazer. Vão começar a partir do segundo. O primeiro aqui são lâminas do sistema tegumentar, mas como eu falei, não tem ali a videoaula ali com vocês, né? Então vamos fazer ali a partir da segunda, tá? O segundo slide da aula prática. Aí você vai clicar aqui para abrir. Aí aqui vai ter o material aqui para vocês, né? Quais são os objetivos, né? Como ela falou lá, né? Identificar as estruturas, né? Histológicas, aqui as estruturas que ela falou, né? Também ali a utilização das objetivas. Opa, peraí, não é nesse aqui. Só para baixar. Aí aqui vão ter as lâminas, ó. Aí você tem que identificar elas e colocando aí a legenda, né? Desenhar e colocar a legenda. Essas estruturas aqui. Certo? Certo. Ah, Misericórdia. Tá, eu vou trabalhoso, escrever ali onde tá aquelas lâminas? Oi? Eu vou escrever ali, né, onde tá aquelas lâminas? Não, você vai ter que desenhar aquelas lâminas. Ah, eu tenho que desenhar aquelas lâminas, como elas estão ali. Exatamente. Que é como se fosse assim, ó, como se você fosse ver essas lâminas ali pelo microscópio e fosse desenhar elas, né? Por exemplo, na minha aula prática da época da faculdade, era assim que a gente tinha que fazer. A gente ia lá no microscópio, via a lâmina, via o que estava lá, e a gente tinha que desenhar numa folhinha e ir lá mostrar para a professora. Ah, tá. Daí eu vou desenhar e aí. Só porque ali vocês já vão ter a lâmina como se vocês estivessem vendo no microscópio, né? Como não tem como fazer essa parte vendo no microscópio, ela já vem com a lâmina. Daí você vai ter que desenhar ela e fazer uma legenda. na verdade, meio que uma cópia, assim. Tu vai fazer uma cópia. Que ali, no caso, está simulando como se vocês estivessem vendo essa imagem no microscópio, né? Porque a gente sabe que não tem como fazer isso em casa. Então, já vem a imagem para vocês vão ter que copiar a imagem, só porque vocês vão ter que fazer a legenda. Tem que dar uma pesquisadinha aí nas lâminas e realizar ali. Na verdade, a gente vai ter que achar o que é cada lâmina. Embora ela já está falando ali embaixo, é que está pequenininho, não tem. Eu não consigo aumentar aqui, mas ela já diz ali. Embaixo ele tem um nomezinho ali que já diz. O que é? Ah, não, acho que não diz não, acho que tem que identificar mesmo. Não diz.
Não, tem que identificar. Então, legal. Melhor ainda. Ah, não gostei disso. Mas tem ali os vídeos que vai ajudar vocês Uhum. a fazer essas atividades, né? Sim. Eu só mostrei uma parte ali, mas os vídeos vão ajudar vocês a realizarem aí essa atividade. Quanto a isso, não se preocupem. Tá, professora, outra dúvida. Eu vou digitar ali no computador ou eu vou desenhar no meu caderno, Desenha escrever? no caderno, tira uma foto e me manda lá por e-mail. Ah, entendi. Ah, tá. É no caderno. Isso. Você desenha no caderno e me manda por e-mail. Tira uma fotinha e me manda por e-mail. Ah, tá. Certo? Certo, não tá, mas tá certo. Tá bom, mas todo mundo fala que é difícil aqui, mas depois que já faz o segundo, faz o terceiro, estão falando que tá bem legal, tá conseguindo fazer. Então acredito que com vocês não vai ser diferente. Amém. Amém. É amém mesmo. Ai, Ela Bruno. não viu como se chuta. Olha a parte anatômica. Opa. Na internet, vou te contar. Hoje tá. Tá difícil hoje. O negócio tá feio. Agora vai. Deixa eu compartilhar aqui. Então, como mostrei ali para Débora, você vai fazer o login primeiro, só que você vai ali no login acadêmico, né? Estou indo aqui no login colaborador. Aí você vem aqui nesse Walter Scluver, que é o parceiro Ovid. Vem aqui Atlas da Anatomia Humana. De novo aqui Atlas da Anatomia Humana. E aqui. Espera um pouquinho que já vai abrir.
Aí a gente chega nesse sisteminha que tu não tinha visto lá no início da aula, né? Sim. Aí aqui, ó, como a gente tinha feito, aqui que eu entrei nessa parte de microanatomia, né? A gente viu aqui foi o do sistema tegumentar. Nós temos aqui também, né, por exemplo, aqui o do sistema ósseo, né, que é bem parecido com aquelas estruturas que a gente estudou em aula, né? A parte óssea, parte aqui mais compacta da estrutura óssea, a parte esponjosa, né? Aí aqui no meio do osso, né? A parte mais compacta, a gente tem aqui os canais de Havers, né? Esses canais perfuram aqui toda a estrutura óssea e tem essas transversais aqui que são os canais de Volkmann, né? Deixa eu tentar acertar ele aqui. Que são por onde vão passar as veias, né, e artérias para suprir, nutrir ali as estruturas ósseas. Não consegui clicar nele, né? Mas aqui são os canais de Havers e os transversais aqui, os canais de Volkmann, né? Então, toda a parte esponjosa, as artérias e veias ali nutrindo, né? Aqui como é dividido cada canal aqui, né? Você consegue ir estudando aí essas estruturas, né? Legal que aqui, esse aqui não vai aparecer, mas deixa eu voltar lá. Também a estrutura do osso longo, né? Mas que aqui tem o canal medular, né? Canal aqui medular, cavidade medular de um osso longo. Todo osso longo vai ter esse canal medular, que é onde vai ser produzido ali células sanguíneas, né? Acho que é basicamente isso que tem aqui de micro em estrutura óssea. No mais, só questão ali do esqueleto mesmo. Aí tinham falado ali também sobre identificar quais são as estruturas apendiculares e axiais. Vocês conseguem identificar? Vocês conseguem identificar? Olha, prof, eu não consigo. Sei. Não lembro agora. Pendicular e axiais. Os apendiculares são tudo que são conectados aqui às É, estruturas axiais. As apendiculares são as extremidades, né? No caso ali, escápula, clavícula sim. e o membro superior é considerado apendicular. Mesma coisa que as pelvis, fêmur e tudo para baixo também é apendicular. Axiais Agora é que do crânio, coluna, região sacral e cóccix, aí são, e o tórax, né? São considerados um esqueleto axial. axial, entendi. Certo? Teve até uma questãozinha de prova falando sobre isso, né? Sim, eu estava lembrando, mas aí já fugiu. Ah, a gente consegue ali visualizar as estruturas, como a gente viu ali a escápula, né? Aí aqui também tem clavícula, né? Que é. Opa, não vai sair. Clavícula,
clavícula, que também é apendicular. A gente consegue isolar ela aqui e verificar, né? Tem uma estrutura que vai se inserir lá no manúbrio da escápula. Não, isso aqui é do acrômio, que está assim, né? Então, essa aqui lá no manúbrio da escápula, que é medial, e essa daqui lá no acrômio da escápula, que é o manúbrio do externo, e ali o acrômio da escápula, vai se inserir no acrômio da escápula. Estrutura aí também que tem bastante ligações musculares e estruturas importantes, né? A gente pode mostrar aqui aquela musculatura que estava faltando do ombro, né? Que é o deltoide anterior, né? Exatamente aqui, porque ele tem a sua origem ali na clavícula, né? A gente pode ir clicando aqui, verificando quais são os músculos, né? O músculo esternocleidomastoide, que é esse músculo bem grande ali do pescoço, né? Bem forte. Temos aqui também o peitoral maior, né? A porção clavicular, né? Do peitoral maior. Então, estruturas fortes, grandes e que se inserem aí nessa estruturinha aqui que é a clavícula. Então, se mostra, né, bastante importante aí nos movimentos da articulação do ombro, né? Aí tem a estrutura do húmero, né? A gente pode isolar ele aqui também. Como a gente falou, né? Ele vai se inserir a parte aqui da cabeça do húmero lá naquela cavidade glenoide da escápula que a gente viu na outra estrutura, né? E a gente pode realizar aqui a mesma situação também. Vamos ver as partes musculares dela aqui, né? A gente pode começar a montar aqui. Agora aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá na escápula, né? Só porque agora na visão do húmero, né? Como aquelas estruturas do manguito rotador e onde elas se inserem agora na cabeça do húmero, como elas abraçam ali a cabeça do húmero, né? Gerando ali uma estabilidade dessa articulação, né? Aí tá a escápula aqui, né? E a articulação glenomeral, né? Da cabeça do húmero com a glenoide da escápula, né? Aí aqui tem as inserções peitoral, aqui o deltoide, outro deltoide e outro deltoide. Aí temos todo o deltoide peitoral. Olha só como é interessante que a gente conseguindo enxergar essas estruturas, né? Aí a gente também consegue isolar a questão aqui da ulna, do rádio, né? Observar como é que são essas estruturas, né? A ulna aqui tem uma estrutura bem legal a gente estudar, né? Que pode ver, ela tem uma cavidadezinha ali, ó, que vai se encaixar, que é bem a região do cotovelo, nessa aqui é a região do olécrano, né? Que ela vai se encaixar certinho ali na parte debaixo da tróclea ali do húmero, gerando ali a articulação do cotovelo. Aqui tem a cabeça da ulna e o processo estiloide, que é essa pontinha óssea que a gente tem, né? Ali na direção do dedo mínimo, a gente tem uma pontinha ali no punho, né? Essa estrutura que
exatamente o processo estiloide ali da una. E aqui no quadril, né, tem uma região aqui vulgarmente conhecido como bacia, né, mas é a crista ilíaca, né, a parte do ilíaco da pelve. O ilíaco ele é dividido em 3 partes, né, que é o ilíaco, a parte aqui do isquio e aqui na frente a parte do pubis, né? Essas 3 partes, quando num bebê, né, uma criança muito pequena, elas são divididas, mas conforme vai desenvolvendo aí o corpo do ser humano, ele vai se juntando, né, vai se fundindo e formando aí essa estrutura aí bem grande, né? Aí aqui temos o fêmur, né, que é o maior osso aí do nosso corpo. Tem ali constituído de cabeça aqui do fêmur. Vai ter a região do colo do fêmur, né? Trocânter maior, trocânter menor e aqui as regiões condilares, né? Côndilo lateral e medial, né? Que se articulam lá com a tíbia, né? E essa regiãozinha aqui, né? Que é onde vai se inserir, né? Onde vai ter a articulação na realidade com a patela. Portanto, o fêmur ele vai ter articulação com a tíbia, que vai estar aqui embaixo, e com a patela. Né? A fíbula, que fica lateralmente, né, mais fininha, ela só se articula, né, aqui na região do joelho com a tíbia. Então, não vai ter articulação nem com patela e nem com fêmur. Né? Aí tem a tíbia aqui também. Onde aqui em cima aqui vão ter os meniscos, né? Aí aqui tem a tuberosidade anterior da tíbia, uma estrutura importante onde vai ser inserido o ligamento patelar. Aqui distalmente temos o maléolo medial. Maléolo medial é essa bolinha que a gente tem no tornozelo, né? Na parte interna ali do tornozelo, né? Medialmente. E do outro lado aqui é onde teria a fíbula, no caso tem aqui a região de inserção ali da fíbula. A fíbula vai ficar aqui do ladinho. E aqui nessa parte final ela vai formar o côndilo lateral. O côndilo não, desculpem. O maléolo lateral, né? Eu vou mostrar lá a fíbula. A estrutura da fíbula, a gente consegue isolar ela aqui também. Aí tem a estrutura da fíbula, né? Aquela parte da cabeça da fíbula que se articula lá com a tíbia, né? E a parte distal dela aqui, que é o maléolo lateral, que é essa bolinha que a gente tem ali na região lateral do pé, né? Na parte externa ali do tornozelo, né? Que são estruturas que são bastante importantes, exatamente porque elas vão gerar ali a pinça articular, né, do tornozelo, ali em cima do talos, né, do tornozelo, do pé, articulação dos maléolos com o talos. E as mãos e pés também
fazem parte aí do esqueleto apendicular. Tranquilo? É bastante coisa. É bastante Pouquinho, coisa. Mas bastante vamos que coisa, vamos. né? É. Nas outras, no caso, na segunda, né, que a gente vai fazer na segunda, vai estar ali mostrando o que a gente aprendeu em sala, né? Eu acredito que seja, né? Para a gente fazer atividade. E aí essa biblioteca virtual para a gente pesquisar ali, né? No caso, o que eles estão pedindo. Isso. Exatamente. Certo? Certo. Beleza. Vou tirar aqui. Certo, professor. Tá? Então é só fazer ali o desenho da lâmina, fazer a legendinha do que é, exatamente como ela mostrou ali, né? Ela já deu 2 exemplos, tem 2 exemplos ali logo no início do vídeo, né? Então ela já mostra 2 exemplos de como é que a gente quer que seja feito ali o desenho e bater a fotinho e me mandar por e-mail dessa segunda atividade, da atividade 2 em sala. Certo? Certo. Beleza, então, pessoal. É o material que eu tinha aí para vocês hoje, tá? Bom final de semana aí para vocês, bons desenhos. Obrigada, professor. E capricha na nossa nota, né, prof? Porque Pode tá vendo, deixar. tá vendo a nossa dedicação, né? A gente não falta as aulas. Isso aí. A gente tá sempre aqui. Às vezes entendendo, às vezes meio... Mas depois a gente revê de novo o vídeo e tal. Não tem problema. Qualquer coisa também na próxima aula a gente conversa de novo. Se tiverem dificuldade, pode mandar também alguma coisa para mim aí que eu tento o máximo aí ajudar vocês. Então tá bom. Nós vamos chamar assim. Tá bom. Tá bom, prof. Obrigada. Já que o professor falou, né? Já que ofereceu, né? Não perdemos tempo. Né, Bruna? Claro. A gente está aprendendo. Não, mas foi interessante. Pena que a gente não estava em sala, como a gente falou nas outras aulas, né? Que seria bem mais produtivo, a gente sabe disso, né? Mas, melhor. mas já do início já tá valendo, né, Bruna? Já eu e a Bruna começamos na faculdade meio semestre passado, já atrasada, né, Bru? Tivemos uma correria aí para acertar o AVA, a gente está ainda engrenando na faculdade. Nem falar, né? Nosso primeiro ano de faculdade foi Foi primeiro semestre, a gente já entrou depois. Aí